Milionário, cercado por advogados e câmeras, estava a um passo de assinar o contrato que o tornaria ainda mais poderoso. Um acordo no valor de bilhões, capaz de mudar não só a sua vida, mas todo o mercado. Mas no momento em que a caneta tocou o papel, a faxineira, ofegante e com os olhos cheios de pavor, gritou: "Não faça isso!" Um silêncio caiu sobre a sala. Todos viraram o rosto para ela. E o que aconteceu depois abalou o mundo inteiro. Vidro e aço erguiam-se para o céu como uma moderna torre de Babel. E no topo dela ficava o reino de João Pedro Almeida. O 43º andar do arranha-céu em São Paulo era o seu domínio, um espaço com paredes de vidro, onde cada gesto era calculado, cada palavra medida, e cada decisão podia alterar o destino de milhares de pessoas. Naquela manhã de março, o sol filtrava-se pelas janelas panorâmicas, projetando sombras longas no piso de mármore. João Pedro estava diante da sua mesa de mogno, segurando uma caneta tinteiro de prata. Presente do pai no seu aniversário de 18 anos, o único objeto do passado que permitira manter. Diante dele, o contrato que, uma vez assinado, o colocaria entre os mais poderosos financistas da América Latina. Ao redor da mesa de conferências, sentavam-se homens em ternos impecavelmente cortados. Júlio Ferreira, seu advogado e conselheiro mais próximo há 10 anos, folheava nervosamente os papéis. Ao lado dele, Estevão Costa, do Banco de Investimentos, Marcelo Nunes, do Fundo de Hedge, e 3 representantes da corporação alemã com quem negociava essa fusão há 8 meses. "Senhores", começou João Pedro, com a voz tão fria quanto as vigas de aço do prédio, "este dia entrará para a história da economia brasileira." Seus dedos roçaram as páginas do contrato. Os números eram impressionantes: 5 bilhões de reais, controle sobre uma rede de shopping centers em toda a América do Sul, expansão para os mercados andinos. Era a chance de que sonhara por anos, libertar-se de vez das memórias de miséria, das noites frias no quarto alugado, das humilhações da infância. A sala estava silenciosa como um túmulo. Até o zumbido do ar-condicionado parecia abafado na expectativa daquele momento histórico. João Pedro ergueu a caneta pronto para o traço que selaria de vez as portas do seu passado. Então, um som que lhe gelou o sangue nas veias ecoou. "Não faça isso." A voz era feminina, decidida, carregada de uma paixão que contrastava com a esterilidade corporativa da sala. Todos os presentes se viraram para a porta como um mecanismo sincronizado. No limiar estava uma mulher de uniforme azul marinho de faxineira empurrando um carrinho de limpeza. Tinha cerca de 30 anos, cabelos loiros presos em um coque simples, e em seus olhos cinzentos ardia uma determinação que João Pedro só via no espelho nos momentos mais difíceis da vida. "Quem é a senhora?" perguntou Júlio, levantando-se com a expressão de quem acabara de ver um fantasma. A mulher não respondeu ao advogado. Seu olhar fixava-se em João Pedro, como se na sala só existissem os dois. "Meu nome é Beatriz Oliveira. Trabalho aqui há 5 anos, disse ela calmamente, mas com uma nota de aço na voz. "E eu sei o que vai acontecer se o senhor assinar esse contrato." Marcelo Nunes deu uma risada sarcástica. "Segurança!" gritou. "Como essa mulher chegou ao nosso andar?" Mas João Pedro ergueu a mão, silenciando os presentes. Algo na postura dela, na forma como o encarava sem medo ou reverência, o intrigava mais do que todas as análises financeiras do mundo. "Pode falar", disse ele baixinho, ainda com a caneta pairando sobre os documentos. Beatriz deu um passo à frente, deixando o carrinho na porta. Seus sapatos de sola de borracha não faziam barulho no mármore, mas cada movimento parecia pensado e intencional. Esse contrato tem cláusulas que vão levar à falência centenas de pequenas empresas familiares por todo o Brasil. Padarias que existem há gerações, lojinhas de bairro, oficinas de artesanato, tudo será destruído pelos seus shopping centers. Júlio se levantou bruscamente. "Isso é um absurdo."
O contrato é confidencial, nem mesmo o setor financeiro tem acesso aos detalhes. Mas Beatriz não desviou o olhar de João Pedro. Eu sei da cláusula 87, subitem 3, sobre a mudança de zoneamento em bairros históricos, sobre os planos de construção no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em Salvador. Eu sei de tudo. O silêncio que se seguiu era mais denso que o anterior. João Pedro sentiu o coração acelerar. Essa mulher, essa simples faxineira, sabia coisas que só uns poucos advogados de alto escalão da empresa conheciam. De onde a senhora sabe disso? Perguntou ele, baixando devagar a caneta sobre a mesa. Nos olhos dela brilhou algo que podia ser tristeza, mas também triunfo. Porque pessoas como eu são invisíveis para pessoas como vocês. E pessoas invisíveis ouvem muita coisa. João Pedro olhou para os homens ao redor. Em seus rostos lia uma mistura de nervosismo, irritação e constrangimento. Aquele devia ser o seu grande dia, o momento que consolidaria sua posição no topo do mundo financeiro. E agora tudo pairava no ar por causa de uma mulher que limpava o seu escritório. Senhores, disse por fim, a reunião acaba aqui. Amanhã decidimos os próximos passos. Os protestos foram imediatos e veementes. Estevão gritava sobre prazos. Marcelo sobre prejuízos. Os alemães ameaçavam se retirar da transação inteira, mas João Pedro não escutava. Olhava para Beatriz, que permanecia imóvel como uma estátua, esperando sua decisão. Quando a sala esvaziou, ficaram só os dois. Apenas eles, o contrato de bilhões de reais e um silêncio que podia mudar tudo. O corredor do 43º andar parecia infinito, enquanto João Pedro e Beatriz caminhavam lado a lado em silêncio. As paredes estavam cobertas de pinturas abstratas, cujo valor superava o salário anual da maioria dos funcionários do prédio. Mas naquele momento, João Pedro não via a arte. Via apenas o perfil da mulher que acabara de arruinar o dia mais importante da sua vida. Pararam diante de uma janela panorâmica com vista para o Tietê. São Paulo se estendia abaixo deles como um mapa que ele podia controlar com um simples traço de caneta. Agora tudo parecia incerto. Por quê? Perguntou por fim sem olhá-la. Por que a senhora fez isso? Beatriz encostou-se na parede de vidro. De perto, ele via as finas rugas ao redor dos olhos, marcas de noites longas e trabalho pesado. Minha família tem uma padaria no Rio de Janeiro. Foi fundada pelo meu bisavô em 1920. Sobreviveu à guerra, à ditadura, à redemocratização. Não é só um negócio, é um legado. João Pedro cruzou os braços sobre o peito. E a senhora acha que uma padaria vale mais que o progresso econômico de toda a região? A risada dela foi amarga. Não é uma padaria. São centenas de empresas familiares, cada uma com sua história, cada uma com pessoas que dedicaram a vida para construir algo. E o senhor quer varrer tudo com uma assinatura. Ela se virou para ele e em seus olhos cinzentos ele viu algo que não esperava. Compreensão. Eu sei quem o senhor é, João Pedro Almeida. Sei de onde veio. Li tudo sobre o senhor na internet. Um garoto de uma cidadezinha do interior que construiu um império financeiro. É impressionante. Suas palavras o deixaram inquieto. Ninguém devia conhecer seu passado. Ele o apagara com tanto cuidado. Mas sabe de uma coisa? Continuou ela. Quanto mais o senhor subiu na escada do sucesso, mais esqueceu de onde começou a escalada. A senhora não tem o direito de me julgar, disse ele friamente. Não conhece a minha história. Não conheço? Beatriz enfiou a mão no bolso do uniforme e tirou uma pequena foto amarelada. Reconhece esse menino? E João Pedro olhou para a foto e o mundo balançou sob seus pés. Era ele, talvez com 10 anos, de pé diante de uma casinha de madeira, sorridente e sujo, segurando um pão na mão. De onde a senhora tirou isso? Sussurrou. Da padaria da minha avó em Salvador. Sua mãe ia lá todo dia comprar pão. Às vezes não tinha dinheiro, mas a vovó dava mesmo assim. E o senhor corria entre as prateleiras, cheirando o pão fresco. João Pedro recuou como se tivesse levado um soco.
As memórias que tentara enterrar por 20 anos afloravam como corpos de afogados. Minha mãe... Começou, mas a voz falhou. Rosalina. Lembro dela. Era linda e triste. Sempre triste. Por um longo momento ficaram em silêncio. João Pedro olhava para a foto, tentando entender como era possível que seu passado o alcançasse na forma de uma mulher de uniforme de faxineira. O que a senhora quer? Perguntou por fim. Quero que o senhor olhe esse contrato de novo. Não como empresário, mas como aquele menino que sabia o que era passar fome. Beatriz se aproximou. Cheirava a produtos de limpeza e algo levemente floral. Sabonete de farmácia, não perfumes caros. Esse contrato tem cláusulas escondidas. Eu sei porque nos últimos 5 anos limpei os escritórios onde elas foram preparadas. Ouvi conversas, vi documentos. As pessoas não notam as faxineiras. Essa é a nossa maior força. João Pedro sentiu sua certeza desmoronar. Por anos, erguera muralhas ao seu redor, tornando-se quase inumano em sua perfeição e controle. E agora essa mulher, com uma frase, uma foto, derrubava tudo. Mesmo que a senhora tenha razão, disse com cautela. O que isso muda? Negócios não são lugar para sentimentalismo, verdade. Mas negócios também não são lugar para cegueira. Beatriz colocou a foto no parapeito da janela. Júlio Ferreira não é seu amigo. Essas cláusulas foram adicionadas sem o seu conhecimento. Ele trabalha com a concorrência. Foi como um raio. Júlio estava com ele desde o início, desde o primeiro grande investimento bem-sucedido. Era impossível. Como a senhora pode saber disso? E porque limpei o escritório dele enquanto ele falava ao telefone com Hans Müller, de Berlim. Porque vi documentos na mesa dele. Porque pessoas como eu estão em todo lugar e pessoas como vocês fingem que não existimos. João Pedro olhava para o reflexo na janela, o seu próprio rosto cansado sobrepondo-se à panorâmica da cidade. Pela primeira vez em anos, não sabia o que fazer. Suponha que a senhora esteja certa, disse devagar. Suponha que Júlio me traia e o contrato tenha armadilhas escondidas. O que a senhora propõe? Beatriz sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Foi um sorriso quente, sincero, que por um momento o fez se sentir como o garoto da foto. Proponho que me dê uma chance de provar o que digo. 1 semana. 7 dias para mostrar a verdade sobre os seus colaboradores mais próximos e sobre esse contrato. E em troca? Em troca vou trabalhar para o senhor, não como faxineira, mas como consultora, alguém que vê o que o senhor não percebe. João Pedro olhou de novo para a foto. Aquele menino parecia vir de outro mundo, de tempos em que tudo era mais simples, quando o pão da avó Oliveira era a refeição mais importante do dia. Tudo bem, disse por fim. Mas 1 semana. Mas se estiver mentindo, se for algum jogo... Não é jogo, interrompeu Beatriz. É uma chance de salvar algo mais importante que dinheiro. Enquanto ela se afastava pelo corredor, os passos silenciosos no piso de mármore, João Pedro ficou sozinho com a foto e uma pergunta que não o deixava em paz. Será que uma pessoa pode voltar a ser quem era um dia, ou o passado sempre fica só na memória? 3 dias se passaram como uma febre. João Pedro não assinou o contrato, o que provocou uma verdadeira tempestade na empresa. Os telefones tocavam sem parar. O e-mail enchia-se de mensagens cheias de exclamações e ameaças. Os alemães ameaçavam se retirar da transação inteira e o seu próprio conselho convocava reuniões extraordinárias. Nesse tempo, Beatriz aparecia no seu escritório todo dia às 6 da manhã, antes mesmo de o primeiro funcionário chegar. Não usava mais o uniforme de faxineira. João Pedro mandara o RH contratá-la temporariamente como assistente de arquivamento. Era um pretexto para que ela ficasse no andar da diretoria sem levantar suspeitas. Naquela manhã de quinta-feira, encontrou-a no seu gabinete, inclinada sobre uma pilha de documentos espalhados na mesa de conferências de vidro. Vestia um vestido preto simples e um blazer cinza. Roupas de brechó, mas bem escolhidas e passadas.
Os cabelos soltos caíam suavemente sobre os ombros. "Há quanto tempo está aqui?" perguntou, colocando o café na mesa. "Desde as 5. Não consegui dormir." Beatriz ergueu a cabeça dos papéis. Tinha olheiras, mas no olhar ardia a determinação. Encontrei o que procurava. João Pedro se aproximou. Na mesa havia impressões de e-mails, cópias de contratos, fotos de documentos tiradas escondidas com o celular. Júlio Ferreira mantém correspondência com Hans Müller há 6 meses. Não é cooperação dentro da transação, é traição. Mostrou-lhe a impressão de um e-mail. João Pedro leu em silêncio, sentindo cada palavra como uma faca nas costas. Júlio repassava informações sobre a sua estratégia, os pontos fracos da empresa, investimentos planejados. Como conseguiu acesso à correspondência dele? Beatriz sorriu com tristeza. Ana, do setor de TI, é minha amiga do colégio. Trabalha no turno da noite nos servidores. Gente do turno da noite sempre se ajuda. João Pedro sentou-se pesadamente na poltrona. Em 20 anos de carreira, aprendera a não confiar em ninguém, mas Júlio era a exceção. Fora ele quem negociara os seus primeiros grandes contratos. Quem estivera ao seu lado no divórcio, cuja orientação o ajudara a sobreviver à crise financeira de 2008. "Por quê?" sussurrou. "Por que ele faz isso?" "Dinheiro", respondeu Beatriz sem hesitar. Os alemães oferecem a ele o cargo de vice-presidente na estrutura europeia deles, mais 20 milhões de reais de bônus por fechar a fusão nos termos deles. Mostrou-lhe outro documento, um contrato de trabalho redigido em um escritório de advocacia em Berlim. Mas não é só isso. Esse contrato que o senhor ia assinar tem uma cláusula de absorção de dívidas. Todas as obrigações das pequenas empresas que falirem pela expansão dos shoppings vão para a sua companhia. Isso significa prejuízos de bilhões de reais em 5 anos. João Pedro sentiu náuseas. Era uma armadilha perfeitamente armada por alguém que conhecia cada movimento seu, cada fraqueza. Júlio sabia que eu assinaria sem ler os detalhes. Disse baixinho. Sempre confiei nele nas questões legais. Exato. E quando a sua empresa começar a afundar sob o peso das dívidas, os alemães a compram por uma fração do valor real. Beatriz sentou-se ao lado dele no sofá. Pela primeira vez em 3 dias, estavam tão próximos. Cheirava levemente a lavanda, aroma que lhe trazia memórias da casa da infância. Mas há esperança, disse ela suavemente. Esse contrato pode ser reescrito, sem cláusulas escondidas, com garantias para as pequenas empresas, com benefícios reais para as 2 partes. Os alemães nunca vão aceitar. Vão aceitar se tiverem de aceitar. Tenho cópias da correspondência interna deles. Eles precisam dessa transação mais que o senhor. A empresa deles tem problemas de liquidez e os seus ativos são chave para a salvação deles. João Pedro olhou para a mulher que dias antes era ninguém para ele. Uma faxineira invisível no fundo do seu mundo perfeitamente organizado. Agora, sentava-se ao seu lado com provas que podiam salvar a sua empresa e o legado. Como sabia que podia confiar em mim? Perguntou. Eu podia tê-la demitido na hora e assinado o contrato. Beatriz tocou de leve a mão dele. Seus dedos estavam frios, mas o toque espalhou um calor pelo corpo inteiro, porque vi o senhor com a sua mãe naquela foto. Vi como olhou para aquele menino quando mostrei a imagem. As pessoas podem mudar tudo, nome, aparência, status social, mas não podem mudar quem são no fundo do coração. Naquele momento, Júlio Ferreira entrou no gabinete. Parou no limiar, vendo Beatriz sentada à mesa com os documentos. João Pedro, precisamos conversar, disse tenso. Os alemães estão perdendo a paciência. Se não assinar o contrato hoje, eles se retiram da transação inteira. João Pedro se levantou devagar, sentindo o peso dos últimos 3 dias nos ombros. Olhava para o homem em quem confiara como um irmão, que fora padrinho no seu casamento, que conhecia todos os seus segredos. Eu sei de tudo. Júlio, disse calmamente. O rosto do advogado empalideceu. Do que está falando?
João Pedro apontou para os documentos na mesa. Do Hans Müller. Dos 20 milhões de reais. Da cláusula 87, subitem 3. Júlio olhou para Beatriz como se ela fosse uma cobra pronta para atacar. Essa mulher está manipulando você. É uma chantagista. É uma mulher que salvou a minha vida, disse João Pedro com finalidade na voz. Diferente de um amigo que tentou destruí-la. O silêncio que caiu era denso como resina. Júlio ficou imóvel. E em seus olhos, João Pedro viu algo que nunca notara antes. O medo de um homem pego em flagrante. Você tem 10 minutos para sair do prédio, disse João Pedro. Amanhã recebe a demissão. Quando Júlio saiu, batendo a porta, Beatriz se aproximou da janela. Sinto muito, disse baixinho. Sei que era o seu amigo. João Pedro parou ao lado dela, olhando para a cidade que de repente parecia diferente, menos certa, mas talvez mais verdadeira. Achei que sabia ler pessoas, disse. Construí toda a carreira prevendo cada movimento da concorrência, mas não sabe ler amigos. Isso não é fraqueza, é humanidade. Ela se virou para ele e em seus olhos ele viu algo novo. Não só determinação ou compaixão, mas algo quente e perigosamente próximo da confiança. E agora? Perguntou. Agora reescrevemos esse contrato e fazemos de um jeito que todo mundo ganhe. O senhor, os alemães e todas as pequenas empresas que podem salvar o seu legado. Pela primeira vez em semanas, João Pedro sentiu algo que podia ser esperança. As 2 semanas seguintes mudaram tudo. João Pedro reescreveu o contrato com Beatriz ao lado, passando horas longas no seu escritório caseiro, no apartamento em Moema. O espaço era o seu santuário sagrado. Paredes cobertas de estantes com livros de economia e filosofia. Mesa de madeira de jacarandá, onde planejava todos os seus grandes movimentos. Agora, porém, o lugar ganhara outro caráter. Beatriz sentava-se na poltrona de couro em frente a ele, à luz do abajur, analisando parágrafos da proposta. Ela tinha um talento para notar detalhes que escapavam até aos advogados experientes. Suas observações eram precisas, concretas, impecáveis. Aqui, apontou com o dedo um trecho do texto, a cláusula sobre rede de distribuição. Se adicionarmos um ponto sobre parceria obrigatória com fornecedores locais, as pequenas empresas ganham acesso direto aos shoppings. João Pedro recostou-se na poltrona, observando-a. Naqueles dias, aprendera a ler a mímica dela, o jeito como franzia a testa em trechos complicados, como mordia a ponta do lápis em momentos de concentração profunda, como os olhos se iluminavam ao encontrar uma solução. De onde vem esse conhecimento? Perguntou por fim. Não é algo que se aprende limpando escritórios. Beatriz largou os documentos e olhou para ele com hesitação nos olhos. Formei em economia na USP. Fui a melhor da turma. João Pedro sentiu como se levasse um soco. Por um momento não conseguiu dizer uma palavra. Por que trabalhava como faxineira? O sorriso dela foi amargo como o café forte que tomava há horas. Porque às vezes a vida não sai como planejado. Meu pai ficou gravemente doente quando terminei a faculdade. A padaria da família estava endividada e eu precisei de um emprego rápido. Qualquer emprego. Levantou-se e foi até a janela atrás da qual São Paulo brilhava com milhares de luzes. Por 5 anos, limpei escritórios, mas não parei de estudar. Lia todo o relatório financeiro que caía nas minhas mãos. Ouvi conversas. Observei como o mundo dos negócios realmente funciona. João Pedro se juntou a ela na janela. Entre eles havia apenas centímetros, mas ele sentia como se uma ravina o separasse. Você se arrepende? Ei, me arrependo de não ter tido escolha, mas não me arrependo de ter conhecido a vida real. As pessoas que trabalham por salário mínimo, que se preocupam com cada conta, é uma perspectiva que o senhor nunca teve. As palavras dela eram verdadeiras e doíam. João Pedro construíra a carreira na distância, na habilidade de ver tudo de cima, literal e figurativamente. Talvez por isso eu precisasse de você, disse baixinho. Ela se virou para ele e em seus olhos cinzentos ele viu algo que não notara antes.
uma delicadeza que contrastava com a determinação de aço. Talvez o senhor precisasse de alguém que o lembrasse de quem era um dia. Naquele momento, o telefone dele tocou. Hans Müller, de Berlim. Senhor Almeida, o sotaque alemão era desagradavelmente cortante. O senhor precisa entender nossa posição. Não podemos esperar para sempre. João Pedro respirou fundo. Herr Müller, estou pronto para assinar o contrato. Mas na versão nova, o silêncio na linha foi tão longo que por um instante ele pensou que a chamada caíra. Que mudanças? Perguntou por fim Müller. Mudanças que garantam condições justas para todas as partes. Sem cláusulas escondidas, sem armadilhas financeiras. Isso é impossível. Não podemos renegociar o acordo nessa fase avançada. João Pedro olhou para Beatriz, que assentia encorajadoramente. Nesse caso, talvez devamos discutir os problemas de liquidez do banco Commerz alemão? Outro silêncio, mais longo que o anterior. De onde o senhor? Tenho minhas fontes, Herr Müller. Assim como o senhor teve as suas nos últimos 6 meses. Após um momento, Müller pigarreou. Vamos nos encontrar amanhã em Berlim. Analisaremos as suas propostas. Quando desligou, Beatriz bateu palmas. Você conseguiu! Eles vão aceitar. A alegria dela era contagiante. Pela primeira vez em semanas, João Pedro se sentiu leve, como se um peso enorme saísse dos ombros. É mérito seu, disse. Sem você, eu ainda estaria preso na armadilha. Beatriz se aproximou. Estavam agora tão perto que ele sentia o calor do corpo dela, o leve perfume. Não, é mérito seu. Você tomou a decisão mais difícil. Acreditou na verdade, mesmo quando doía. Nos olhos dela, ele viu algo que fez seu coração bater mais rápido. Não era mais só uma parceria de negócios ou uma luta para salvar pequenas empresas. Era algo mais, perigosamente próximo de sentimentos que não experimentava há anos. Por um instante, pensou em tocar o rosto dela, em cruzar a barreira invisível que os separava desde o primeiro dia. Mas em vez disso, recuou um passo. Amanhã voamos para Berlim, disse, tentando manter o tom profissional. Vou precisar da sua ajuda nas negociações. Beatriz assentiu, mas em seus olhos ele viu um brilho de decepção. Claro, vamos fazer isso juntos. Enquanto ela juntava suas coisas para sair, João Pedro ficou na janela, olhando o reflexo dela no vidro. Pela primeira vez em 20 anos, permitiu-se pensar que talvez não precisasse estar sozinho. Que talvez existisse alguém que o entendesse não só como empresário, mas como homem. Mas já no dia seguinte, descobriria que confiança é a coisa mais valiosa e mais fácil de destruir no mundo. Quando a porta se fechou atrás de Beatriz, João Pedro não sabia que aquela era a última noite tranquila da sua vida. Não sabia que Berlim traria descobertas que mudariam para sempre a forma como via a si mesmo e a mulher que se tornara o centro do seu mundo. Na mesa, ficaram os documentos que prepararam juntos, a primeira coisa em sua vida que criara não só pelo lucro, mas por algo maior. Pela esperança de que os negócios pudessem ser honestos, de que o sucesso não precisasse significar a destruição dos outros. E no ar pairava o cheiro de lavanda, que para sempre lhe traria à memória o momento em que, pela primeira vez em anos, sentiu que não estava sozinho. Berlim os recebeu com chuva e céu cinzento, que refletia perfeitamente o clima na sala de conferências do Banco Commerz alemão. João Pedro sentava-se de um lado da longa mesa de madeira escura, ao lado Beatriz, num tailleur azul marinho elegante que ele lhe comprara no dia anterior em uma boutique paulistana. Do outro lado, Hans Müller com sua equipe, 3 advogados de óculos idênticos e 2 analistas financeiros de rostos impassíveis. As negociações duraram 6 horas. Cada cláusula era dissecada, cada palavra pesada em uma balança de ouro. Beatriz era inestimável. Notava armadilhas linguísticas que escapavam até aos advogados experientes. Propunha soluções que satisfaziam ambas as partes. Ponto 23, disse ela.
apontando para o monitor com a projeção do contrato. Mas podemos mudar aquisição obrigatória para suporte opcional. Isso dá flexibilidade a você, Herr Müller, e garantias às pequenas empresas. Müller assentiu com relutância evidente, mas teve de admitir que a proposta era razoável. Quando, às 19 horas, assinaram a versão final do acordo, João Pedro sentiu uma mistura de alívio e triunfo. Era a sua maior vitória, não só financeira, mas moral. Pela primeira vez, criaram um contrato que não destruía o legado de ninguém. Parabéns, Herr Almeida, disse Müller, apertando sua mão. Foi inesperado, mas honesto. Quando os alemães saíram, João Pedro e Beatriz ficaram sozinhos na sala de conferências. Berlim brilhava lá fora com milhares de luzes e nos olhos dela refletia-se a alegria do sucesso. Você fez isso, disse ele, aproximando-se. Sem você, eu nunca... Não terminou a frase, porque Beatriz se ergueu na ponta dos pés e o beijou. Foi um beijo delicado, hesitante, cheio de todas as palavras não ditas das últimas semanas. Quando se afastaram, João Pedro sentiu como se o mundo mudasse de cor. Desculpe, sussurrou ela. Não devia ter... Não peça desculpas, interrompeu ele tocando o rosto dela. Não peça desculpas por isso. Naquela noite passearam pela Unter den Linden, conversando sobre tudo e nada. Beatriz contava dos sonhos da época da faculdade, dos planos de abrir uma consultoria própria, da esperança de salvar a padaria da família. João Pedro, pela primeira vez em anos, falava dos seus medos, da solidão no topo, de como temia ser abandonado de novo. Sabe, disse ele, sentados em um banco à beira do Spree, a vida toda pensei que a força estava no controle, em nunca mostrar fraqueza. Beatriz encostou a cabeça no ombro dele, e eu pensei que a força estava na persistência, em nunca desistir, mesmo quando tudo desaba. Talvez os dois tenhamos razão, e talvez os dois estejamos errados. Voltaram ao hotel quando Berlim adormecia. No elevador para o apartamento dele, no 30º andar, reinava um silêncio cheio de subentendidos. João Pedro segurava o cartão do quarto, hesitante. Beatriz começou incerto. Eu sei, disse ela baixinho. Eu também tenho medo. Naquela noite deitaram-se lado a lado na escuridão, sem se tocar, mas sentindo o calor dos corpos. Conversaram em sussurros sobre o passado, a dor, as esperanças. Sobre como é difícil acreditar no outro quando a vida inteira ensina que todo mundo acaba indo embora. De manhã, João Pedro acordou primeiro. Beatriz dormia encolhida de lado, os cabelos loiros espalhados no travesseiro. A luz do sol nascente parecia um anjo que caíra do céu para salvá-lo. Quando voltaram a São Paulo, tudo parecia diferente. A empresa funcionava a todo vapor graças ao novo acordo. Os funcionários estavam cheios de entusiasmo. A mídia o retratava como um visionário que soubera unir lucro à responsabilidade social. Beatriz foi oficialmente nomeada sua principal consultora estratégica. Ganhou um escritório no 42º andar, com vista para o Tietê e um salário condizente com a nova posição. Mas o mais importante era o que acontecia entre eles fora do horário de trabalho. Encontros no apartamento dele viraram ritual. Jantares à luz de velas, conversas longas, a lenta descoberta um do outro. João Pedro aprendia a ser gentil, ela a confiar nele. Era lindo e frágil como o primeiro gelo em um lago. Nunca pensei que se pudesse estar com alguém de forma tão natural. Disse ele uma noite, sentados na varanda olhando o pôr do sol sobre São Paulo. E eu nunca pensei que pudesse amar alguém assim, respondeu ela, sem olhá-lo. Era a primeira declaração de amor entre eles. As palavras pairaram no ar como borboletas, belas e incertas. Durante todo maio, viveram em uma bolha de felicidade. João Pedro descobriu que podia rir de verdade, de coração. Beatriz lhe mostrou a beleza nas coisas simples, na chuva pela janela, no cheiro do café pela manhã, na música saindo do rádio.
Mas, sob a superfície da idílio, algo ruim brotava. João Pedro começou a notar olhares estranhos na empresa, sussurros que paravam quando ele aparecia. Beatriz também estava inquieta, embora tentasse esconder. O primeiro sinal de alerta foi uma ligação do seu principal concorrente, Tomás Vargas. "João Pedro, precisamos conversar", disse Tomás sem rodeios. "É sobre a sua nova consultora. O que tem ela? Vamos nos encontrar amanhã. Há coisas que você precisa saber." Naquela noite, João Pedro não dormiu. Deitou ao lado de Beatriz dormindo e observou o rosto dela à luz da lua. Será que a conhecia de verdade? Será que se pode amar alguém em tão pouco tempo? Ou será que tudo era bom demais para ser verdade? No dia seguinte, encontrou-se com Tomás em um restaurante discreto no centro. O que ouviu mudou tudo. "Beatriz Oliveira não existe", disse Tomás, colocando uma pasta com documentos na mesa. "Quer dizer, existe, mas não é quem diz ser." João Pedro sentiu o mundo tremer. Ela se chama Daniela Mendes. É uma das melhores consultoras financeiras da América Latina. Nos últimos 5 anos, trabalhou para corporações que queriam tomar os seus ativos. Os documentos eram irrefutáveis. Fotos, currículo, cartas de referência. A mulher que amara, que mudara a sua vida, era uma mentira. "É impossível", sussurrou. João Pedro, ela foi plantada. Toda essa história da padaria, da faxina, tudo era encenação. Alguém muito poderoso quer te destruir. João Pedro saiu do restaurante como em um sonho. São Paulo, de repente, parecia hostil. Cada pedestre podia ser espião, cada sorriso uma máscara. Quando voltou ao escritório, Beatriz, ou talvez Daniela, estava na mesa dela revisando relatórios. Ergueu a cabeça e sorriu com aquele sorriso quente que ele amara. "Como foi o encontro com Tomás?" perguntou inocentemente. E João Pedro entendeu que o seu coração acabara de se partir em 1 milhão de pedaços. João Pedro parou na porta do seu gabinete, olhando para a mulher que amava e que talvez o enganara o tempo todo. Os documentos da pasta de Tomás queimavam no bolso do paletó como carvão em brasa. Beatriz, ou Daniela, olhou para ele com preocupação. "Aconteceu algo? Você parece ter visto um fantasma." A voz dela era a mesma de sempre. Quente, carinhosa, cheia de sinceridade. Mas agora cada palavra soava como mentira. João Pedro entrou no gabinete e fechou a porta. Por um longo momento, ficaram frente a frente em silêncio. Ela no vestido elegante que ele lhe comprara, com os cabelos caindo perfeitamente ao redor do rosto. Ele no terno que de repente parecia apertado demais. "Quem é você?" perguntou por fim, tentando manter a calma na voz. Ele viu os olhos dela se arregalarem por um instante de medo, mas ela se recompôs rápido. "Não entendo a pergunta." "Daniela Mendes", disse ele, tirando do bolso a foto da pasta. "Consultora financeira, especialista em aquisições de empresas." Beatriz, Daniela, ficou imóvel como uma estátua. Pelo rosto dela passaram emoções. Medo, dor e, por fim, algo que podia ser alívio. "De onde tirou isso?" perguntou baixinho. "Não importa de onde. Importa que me enganou o tempo todo." Ela sentou-se pesadamente na poltrona, como se as pernas falhassem. "É complicado", sussurrou. "Descomplicado", explodiu João Pedro. "Ou você é quem diz ser, ou não. Ou tudo entre nós foi real, ou sou o maior idiota do Brasil." O grito dele ecoou pelas paredes de vidro. Por um momento, pareceu que Beatriz ia chorar, mas em vez disso ergueu a cabeça e olhou-o nos olhos. "Você tem razão. Sou Daniela Mendes. Mas tudo o mais, cada sentimento, cada beijo, cada palavra sobre o que sinto por você, foi real." João Pedro sentiu o coração se apertar de dor. "Como posso acreditar? Como acreditar em uma só palavra que diz agora?" Ela se levantou e se aproximou, mas parou a uma distância segura. "Porque você me conhece. Nessas semanas todas, conheceu a verdadeira eu."
Ter outro nome não muda quem sou por dentro. Mas muda, gritou ele. Muda tudo. A padaria, a família, faxina por 5 anos. Tudo mentira. Daniela encostou-se na parede, como se precisasse de apoio. Não tudo. A padaria existe. É da minha tia no Rio de Janeiro. Eu a amo como família própria, e o fato de que um dia realmente limpei. Para, interrompeu João Pedro. Não quero ouvir mais mentiras. Foi até a janela e olhou para São Paulo estendendo-se abaixo. A cidade que conquistara com as próprias mãos, testemunha dos seus triunfos e fracassos. Agora parecia estranha. Por quê? Perguntou sem se virar. Por que me escolheu? O que queria conseguir? Ouviu os passos dela atrás, sentiu a presença logo nas costas. Fui contratada por uma corporação americana, disse baixinho. Eles tinham informações sobre os planos de fusão com os alemães. Queriam que você assinasse o contrato nos termos deles, para tomarem a sua empresa quando ela afundasse sob o peso das cláusulas escondidas. João Pedro se virou bruscamente. E decidiu me salvar? Por bondade? Daniela balançou a cabeça e nos olhos dela ele viu lágrimas. No início, era para cumprir a missão, mas quando te vi com aquela foto, quando vi como a história da sua mãe te tocou, tudo mudou. A história da minha mãe também era mentira? Não! Rosalina realmente conhecia a minha tia. Realmente ia àquela padaria. Aquela foto. Parou por um momento. Encontrei nas coisas da tia depois que ela morreu. Quando vi o seu nome nos documentos, quando comecei a te seguir, entendi que era o destino. João Pedro sentia o mundo desabar. Tudo em que acreditara nos últimos meses provara-se construído sobre areia movediça. Então, usou o meu passado, a minha dor, as minhas piores memórias para te salvar, interrompeu ela. João Pedro, quando vi quem você realmente é por trás da máscara de empresário, quando vi aquele menino ferido que a mãe abandonou, não pude te destruir, mas pôde me enganar. Daniela se aproximou mais, estendendo as mãos como se quisesse tocá-lo, mas sem ousar. Todo dia quis te contar a verdade. Toda noite, quando deitávamos juntos, quando você me contava dos seus medos, da solidão, mas tive medo de você me rejeitar. Você tinha razão. Eu te rejeito. As palavras saíram da boca dele antes que pudesse contê-las. Viu o rosto dela empalidecer como se levasse um golpe. João Pedro, não, acabou. Quero que saia da empresa. Hoje. E o contrato? Tudo o que construímos juntos? O contrato fica. Mas você nunca mais faz parte da minha vida. Daniela ficou parada por um instante, olhando-o com tanta dor nos olhos que ele quase vacilou na decisão. Quase. Entendo, disse por fim. Mas antes de ir, preciso te dar uma coisa. Enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope pequeno e selado. Aqui está tudo o que sei sobre as pessoas que querem te destruir. Nomes, documentos, provas. Eles não vão parar, João Pedro. O que eu fiz foi só o começo do plano deles. Colocou o envelope na mesa dele. E mais uma coisa. A voz dela era agora só um sussurro. Eu te amo. É a única verdade que nunca menti. Quando ela saiu, fechando a porta, João Pedro ficou sozinho com o envelope e um vazio no coração pior que todas as traições do passado. Lá fora, São Paulo vivia a sua vida, indiferente ao drama que acabara de se desenrolar na Torre de Vidro. E ele ficava entre as ruínas da sua felicidade, segurando o envelope que não ousava abrir, porque sabia que continha a verdade. E a verdade, como aprendera, pode doer mais que a mentira mais cruel. 2 semanas se passaram como em uma névoa. João Pedro voltou ao seu antigo eu, o empresário frio e implacável que não se permitia sentimentos. Trabalhava 18 horas por dia, mantinha distância dos funcionários, comia na mesa do escritório e dormia no apartamento funcional no andar mais alto do prédio.
O envelope de Daniela ficava fechado no cofre. Não conseguia se forçar a ler o conteúdo. Seria como cutucar uma ferida que mal começava a cicatrizar. Mas São Paulo não o deixou em paz. Naquela sexta-feira à noite, ao sair do escritório às 10, percebeu que era seguido. Um Mercedes preto com vidros escuros o acompanhava por meia cidade. Primeiro, achou que era paranoia, efeito colateral do estresse e da falta de sono. Mas no terceiro dia consecutivo, que o mesmo carro aparecia debaixo da sua casa, soube que não era coincidência. Na segunda de manhã, a assistente dele, Eva, veio com notícias estranhas. Senhor Almeida, ligaram jornalistas da Folha Financeira, perguntavam sobre os seus laços com a empresa Correia em Associados. João Pedro ergueu a cabeça do relatório. Nunca ouvi falar dessa empresa. Foi o que eu disse, mas eles afirmavam ter documentos provando a parceria. No mesmo dia, veio uma ligação do presidente do banco com quem trabalhava há 10 anos. João Pedro, precisamos nos encontrar. Há sinais preocupantes sobre a sua empresa. Encontraram-se em uma cafeteria discreta na Vila Madalena. Marcos Oliveira, presidente do Banco de Investimentos de São Paulo, parecia um homem que não dormia há dias. Alguém está espalhando boatos sobre as suas finanças, disse sem preâmbulos. Dizem que você tem dívidas ocultas, que o contrato com os alemães é uma armadilha, que a sua empresa está à beira da falência. Tudo mentira. Eu sei, mas o mercado não gosta de incerteza. Já tenho pressão do conselho para suspender os créditos à sua empresa. João Pedro sentiu inquietação. Ataques à sua reputação podiam ser fatais no mundo das finanças, onde tudo se baseava em confiança. Tem ideia de quem está por trás? Marcos balançou a cabeça. Trabalho profissional. Alguém com acesso a informações confidenciais e recursos sérios. Naquela noite, João Pedro finalmente abriu o envelope de Daniela. Dentro havia fotocópias de documentos, impressões de e-mails e anotações à mão. Quanto mais lia, mais se preocupava com o futuro. A empresa Correia de Associados realmente existia. Era uma fachada para um grupo de investidores americanos que há anos tentavam invadir o mercado sul-americano. Seus métodos eram implacáveis: chantagem, manipulações midiáticas, compra de funcionários públicos. Nos documentos, provas de que planejavam tomar a sua empresa há mais de um ano. A pior notícia era a lista de nomes. No topo, uma assinatura que lhe gelou o sangue. Estevão Costa, seu principal parceiro de negócios, homem em quem confiava quase como um irmão. No dia seguinte, Estevão o convidou para um almoço em um restaurante exclusivo no centro. João Pedro foi, levando cópias dos documentos. Você está mal, velho, disse Estevão, servindo vinho. Esses boatos estão te matando? João Pedro observava o rosto do amigo, procurando sinais de mentira. Estevão parecia genuinamente preocupado. Quem os espalha, Estevão? Não faço ideia. Mas se quer o meu conselho, devia considerar vender parte dos ativos, antes que a situação saia do controle. Era uma armadilha tão óbvia que João Pedro quase sorriu. Conselho. Interessante. Especialmente de alguém que vai ganhar comissão dos compradores. O rosto de Estevão mudou em uma fração de segundo. Desaparecera a compaixão fingida, restavam só olhos frios e calculistas. De onde sabe? João Pedro colocou na mesa as fotocópias de alguém que realmente quis me salvar. Estevão folheou os papéis em silêncio. Quando terminou, recostou-se na poltrona e pela primeira vez mostrou o verdadeiro eu, um empresário implacável e ganancioso. Essa sua Daniela é mesmo um achado. Pena que a dispensou. Você a conhece? Todo mundo a conhece. A melhor da área. Mas pelo visto você foi especial para ela, já que mudou de lado. Estevão se levantou, deixando dinheiro na mesa pelo almoço intocado. Você tem meu respeito por não se render. Mas isso não acabou. Nós não desistimos fácil.
Quando Estevão saiu, João Pedro ficou sozinho com a conta e os documentos. Pela primeira vez em semanas, pensou em Daniela, não com amargura ou raiva, mas com saudade. Ela fora a única a tentar avisá-lo, a única disposta a sacrificar a missão por ele. E ele a rejeitara. Naquela noite, deitado no apartamento vazio, olhando as luzes de São Paulo, João Pedro entendeu que cometera o maior erro da vida. Perder a única pessoa que o amava de verdade, a única pronta a abrir mão de tudo por ele. E agora estava sozinho, cercado de inimigos, sem aliados, sem alguém em quem confiar. Lá fora, a cidade vivia seu ritmo, indiferente à dor dele. E no coração crescia um vazio pior que qualquer perda financeira. Porque dinheiro se recupera, empresa se reconstrói, mas amor que ele mesmo destruíra com orgulho e desconfiança, isso podia estar perdido para sempre. E pela primeira vez em 20 anos, João Pedro Almeida se sentiu verdadeiramente sozinho. Junho trouxe a primeira onda de calor de verdade e uma série de ataques à empresa de João Pedro que se intensificou como uma tempestade de verão. Todo dia trazia novas acusações, novos boatos, novas provas das supostas malversações dele. A mídia financeira competia em publicar matérias sobre o império em declínio e as dívidas ocultas. João Pedro sentava-se no gabinete ao amanhecer, quando Eva irrompeu com pânico no rosto. "Senhor, Almeida, o senhor precisa ver isso", disse, ligando a TV. Na tela, um repórter em frente ao prédio da empresa. Atrás dele, câmeras mostrando agentes da Polícia Federal entrando. Na manhã de hoje, a PF iniciou buscas nos escritórios da Almeida Investimentos por suspeita de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, dizia o jornalista. Segundo fontes, a investigação envolve contratos assinados com a corporação alemã. João Pedro desligou a TV. Era o pior cenário. Buscas públicas significavam o fim da reputação. Independentemente de a PF encontrar algo comprometedor. As 5 horas seguintes foram um pesadelo. Os agentes levavam servidores, documentos, tudo o que pudesse ter relevância para a investigação. Funcionários ficavam em grupinhos, sussurrando, alguns já planejando pular fora. João Pedro foi interrogado por 4 horas. As perguntas eram precisas, indicando acesso a informações detalhadas sobre a empresa. Alguém devia ter passado aos investigadores dados exatos sobre a estrutura, fluxos financeiros, cada transação dos últimos anos. Quando finalmente foi liberado, o prédio estava quase vazio. No saguão principal, uma figura solitária, Daniela. Ela parecia diferente da última vez que a vira. Mais pálida, mais magra, vestindo jeans simples e camiseta branca em vez de tailleurs elegantes. Mas os olhos ainda ardiam com a mesma determinação. "Vim para ajudar", disse quando ele se aproximou. "Achei que nunca mais te veria." "Eu também pensei, mas não posso ver eles te destruírem por algo que você tentou consertar." João Pedro olhou para ela com descrença. "Foi você quem deu as informações à PF?" "Não", exclamou ela, com tanta indignação na voz que ele acreditou na hora. "Foi Estevão. Ele passou tudo o que pôde para acelerar a sua queda. Saíram do prédio juntos, em silêncio. Jornalistas e câmeras se atiraram sobre eles, como um bando de lobos famintos. Mas João Pedro abriu caminho pela multidão, segurando a mão de Daniela. No carro dele, finalmente puderam conversar. "Por que veio?" perguntou sem olhá-la. "Porque as pessoas que me contrataram não param em uma só. Se te destruírem, vão para o próximo. E o próximo? Não é só negócio para eles, é um jogo de controle sobre todo o setor financeiro na América do Sul." João Pedro finalmente olhou para ela. Nos olhos viu cansaço, mas também a determinação de alguém que tomara uma decisão final. "Tenho um plano", disse ela. "Mas vai exigir que você confie em mim." "De novo, depois de tudo?" "Especialmente depois de tudo. Porque agora não tenho mais nada a esconder.
Não tenho nada a perder além de você. Por um longo momento, ficaram em silêncio no carro. Lá fora, São Paulo pulsava com vida, indiferente ao drama deles. Pessoas corriam para o trabalho, compras, encontros com amigos. Vida normal, da qual João Pedro começava a se esquecer. Que plano? Perguntou por fim. Daniela pegou o tablet da bolsa. Nas últimas 2 semanas, segui todos os envolvidos na ação contra você. Estevão, gente da Correia em Associados, jornalistas que publicavam as matérias. Todos cometeram um erro. Qual? Se comunicavam entre si. Deixaram um rastro digital. E eu encontrei. Mostrou a tela do tablet. Havia diagramas de conexões, análise de tráfego de internet, transcrições de chamadas telefônicas. De onde tirou isso? Tenho amigos nos lugares certos. Pessoas que não gostam quando bandidos corporativos destroem empreendedores honestos. João Pedro folheou os documentos. Era uma mina de ouro, provas de corrupção, manipulação, conluio. Mas o mais importante, nomes de todos os envolvidos. Inclusive um alto funcionário da PF que vazava informações da investigação. Isso pode destruí-los todos, disse incrédulo. Exato, mas precisamos agir rápido. Daqui a 2 dias, Estevão organiza uma coletiva de imprensa onde vai apresentar as provas finais dos seus supostos crimes. Se ele conseguir, a sua empresa acaba. João Pedro fechou o tablet e olhou para Daniela. Pela primeira vez em semanas, sentiu algo que podia ser esperança. Por que faz isso? Eu te rejeitei, completou ela. Eu sei, e não te culpo. Eu menti na coisa mais importante. Mas mesmo assim te amo, João Pedro, e não posso ver destruírem o homem que amo. A confissão dela pairou entre eles como uma ponte sobre o abismo. João Pedro estendeu a mão e tocou o rosto dela. Estava quente, real, verdadeiro. Eu também te amo, sussurrou. Tentei não amar, mas não consigo. Beijaram-se no carro estacionado em um parquinho vazio, enquanto o mundo ao redor girava cheio de inimigos e perigos. Mas naquele instante eram só eles dois, 2 pessoas que se encontraram, apesar de todas as barreiras. E agora? Perguntou ela quando se afastaram. Agora vamos à guerra, respondeu João Pedro. Juntos. E pela primeira vez em semanas, sorriu de verdade. Porque não estava mais sozinho. Tinha uma aliada que conhecia os inimigos melhor que ele. Tinha uma mulher disposta a sacrificar tudo para salvá-lo. Agora restava só uma coisa: vencer. O plano era ousado, arriscado e exigia timing preciso. João Pedro e Daniela passaram a noite inteira no apartamento dele, preparando cada detalhe. Na mesa, espalharam impressões, documentos, laptops. Parecia um centro de comando em plena guerra. Estevão organiza a coletiva na quarta às 11, disse Daniela, apontando o calendário. Vão estar lá todos os jornalistas financeiros importantes, representantes de bancos, investidores potenciais. E aí ele apresenta as provas dele, completou João Pedro, revisando a lista de participantes. Exato, mas nós estaremos prontos. Tenho contato com Ana Carla Souza, da Globo News. É uma das poucas jornalistas que não se compra. Se eu der o material a ela 2 horas antes da coletiva, João Pedro ergueu a cabeça. Ela não vai acreditar numa história de conspiração. Soa como teoria da conspiração. Daniela sorriu pela primeira vez em semanas, mas vai acreditar nas gravações. Tenho 5 horas de chamadas telefônicas de Estevão com os mandantes americanos dele, onde planejam exatamente como te destruir. Nos 2 dias seguintes, atuaram como uma máquina bem lubrificada. Daniela coordenava ações com seus contatos. Hackers, jornalistas investigativos, advogados especializados em corrupção. João Pedro usava os contatos restantes no mundo financeiro, alertando quem ainda podia confiar nele. Na terça à noite, tudo estava pronto. As provas eram irrefutáveis, testemunhas preparadas para depor, a imprensa pronta para o furo exclusivo. Mas então, tudo mudou. João Pedro voltou ao apartamento às 10 da noite e encontrou Daniela sentada no chão, cercada de papéis espalhados. Chorava.
O que houve? Perguntou, ajoelhando ao lado dela. Eles sabem, sussurrou entre lágrimas. Sabem do nosso plano, mostrou o laptop. Na tela, uma mensagem de e-mail. Querida Daniela, parabéns pela criatividade. Mas o jogo acabou. Se amanhã às 11 aparecer um jornalista sequer com os seus materiais, vamos divulgar um vídeo que destrói não só João Pedro, mas você também. Você tem 1 hora para decidir. Saudações, diretoria da Correia em Associados. Abaixo de um link. João Pedro clicou com a mão trêmula. Na tela, um vídeo de câmera de hotel em Berlim. Ele e Daniela no elevador, se beijando com paixão. Depois mais imagens, do apartamento deles, do restaurante, de cada momento juntos. Como isso é possível? Sussurrou. Me seguiram desde o início. Não só serviços brasileiros, mas americanos também. Quando me apaixonei por você, virei uma ameaça para eles. Daniela se levantou e foi até a janela. O reflexo dela no vidro parecia um fantasma. Se publicarem essas gravações com o comentário certo, nos destroem aos dois. Você como o empresário ingênuo que caiu na sedução de uma espiã. Eu como a mulher que usava sexo para espionagem. João Pedro sentia o mundo girar. Cada momento feliz, cada beijo, cada declaração de amor fora capturado por câmeras inimigas. Isso não importa, disse por fim, aproximando-se dela. As pessoas podem pensar o que quiserem. O que importa é o que há entre nós. Daniela se virou para ele com lágrimas nos olhos. Mas importa para a sua empresa, para os seus funcionários, para todos que contam com você. Se publicarem essas gravações, você perde não só a reputação, mas todos os contratos. Os alemães se retiram do acordo, os bancos negam créditos. João Pedro a abraçou, sentindo-a tremer em seus braços. Então o que propõe? Que eu desista. Sumo da sua vida para sempre. Eles têm o que querem, nos separam. Em troca, te deixam em paz. Não, disse com firmeza. Não permito. João Pedro, seja razoável. Não. A voz dele falhou. Passei 20 anos construindo esse negócio, mas só com você entendi o que é viver. Não entrego isso sem luta. Ficaram abraçados na escuridão do apartamento, enquanto lá fora, São Paulo se preparava para dormir. Em algum lugar, em outros escritórios, em outros apartamentos, pessoas planejavam a destruição deles. Há outra possibilidade, disse por fim Daniela. Qual? Podemos fugir, levar o dinheiro que sobrou e ir embora, longe daqui. Começar uma vida nova com nomes novos. João Pedro considerou a opção. Seria simples, largar tudo e sumir com a mulher que amava. Viver em algum lugar à beira-mar, talvez na Bahia ou nas praias do Nordeste, longe de intrigas e traições. Mas pensou nos funcionários, em Eva, que estava com ele desde o começo, nos jovens analistas que mal começavam a carreira, em todas as pequenas empresas que salvara graças ao novo contrato com os alemães. Não posso, disse. Seria admitir que eles venceram, que o mal triunfa sobre o bem. Daniela ergueu a cabeça e olhou nos olhos dele. Pode ser suicídio, pode ser a única chance de salvar nossa alma. Por um longo momento se olharam em silêncio. Depois Daniela assentiu. Tudo bem, mas fazemos juntos. Até o fim, concordou João Pedro. E naquele instante ambos souberam que cruzaram o ponto sem volta. Amanhã seria o dia que decidiria, não só o futuro deles, mas se a justiça podia vencer a corrupção, se o amor podia superar o medo. Na mesa, os documentos ainda jaziam, a última arma na guerra que declararam aos mais poderosos do país. E o tempo ticava como uma bomba-relógio, aproximando-os do momento da verdade. Quarta-feira, 11 da manhã. Hotel Hilton, sala de conferências no 2º andar. Estevão Costa estava diante dos microfones, cercado de jornalistas, câmeras e flashes. Vestido em um terno impecável, com autoconfiança estampada no rosto, parecia o homem que acabara de vencer a batalha mais importante da vida. João Pedro sentava-se na última fileira, escondido atrás de uma coluna. Ao lado Daniela, de taior preto e óculos escuros. Ambos pareciam enlutados no próprio enterro.
Hoje apresento provas de que João Pedro Almeida roubou contribuintes e investidores brasileiros por anos. Começou Estevão seu discurso. O homem tido como visionário dos negócios brasileiros é, na verdade, um golpista comum. Na tela atrás dele surgiram documentos falsos, relatórios financeiros manipulados, gravações telefônicas editadas. Tudo parecia profissional e convincente. João Pedro sentia a vida se desfazer em pedaços. Jornalistas faziam perguntas agressivas, anotavam cada palavra de Estevão, preparavam matérias que no dia seguinte destruiriam sua reputação para sempre. E agora, continuou Estevão, apresento o pior. João Pedro Almeida não só roubou investidores, mas permitiu que espiões estrangeiros infiltrassem sua empresa. Na tela, apareceu a foto de Daniela. Essa mulher, Daniela Mendes, era uma agente paga de uma corporação americana. Por meses, manipulou João Pedro Almeida, usando truques românticos para roubar segredos comerciais. João Pedro sentiu Daniela tremer ao lado. Era o momento que mais temera. Mas então, algo inesperado aconteceu. A porta da sala se abriu bruscamente e entrou um grupo de homens de terno. À frente, um homem alto com crachá de procurador. Estevão Costa, disse alto. O senhor está preso por corrupção, lavagem de dinheiro e espionagem industrial. A sala explodiu em caos. Jornalistas se atiraram com câmeras para Estevão, que ficou atônito, sem acreditar no que via. É um erro. O desobetista gritava. É manipulação. Mas o procurador foi implacável. Mostrou o mandado de prisão e atrás dele entraram agentes que algemaram Estevão. Naquele momento, Ana Carla Souza, da Globo News, aproximou-se do microfone. Senhores e senhoras, disse, acabamos de receber materiais que provam que Estevão Costa fazia parte de uma conspiração internacional para tomar o controle de empresas brasileiras pela corporação americana, Correa e Associados. Na tela atrás dela, surgiram os documentos verdadeiros, os que Daniela reunira por semanas. Gravações telefônicas em que Estevão planejava a destruição de João Pedro. E-mails com instruções dos mandantes americanos. Provas de suborno a funcionários públicos e jornalistas. Verifica-se, continuou Ana Carla, que a verdadeira vítima dessa trama é João Pedro Almeida, cuja empresa foi alvo de uma operação internacional de espionagem. João Pedro sentia o mundo rodar. Em minutos, de acusado virar a vítima de criminoso, herói. Como isso é possível? Sussurrou para Daniela. Ela sorriu pela primeira vez em dias. Tínhamos um plano B. Se tudo mais falhasse, Ana Carla já tinha um material pronto para o caso de Estevão realmente organizar essa coletiva. Mas o procurador... Algumas pessoas nos serviços brasileiros não gostam quando agentes estrangeiros fazem o trabalho deles. Passei todas as provas ontem à noite. No pódio, Ana Carla continuava a reportagem. Neste momento, a Procuradoria investiga mais de uma dúzia de pessoas envolvidas nessa operação, incluindo altos funcionários públicos e jornalistas que recebiam propina para publicar informações falsas. Estevão já era levado para fora da sala, mas ainda gritou, "Isso não acabou! Eles vão pegar vocês! Vocês não sabem com quem estão lidando!" Enquanto a sala esvaziava, João Pedro e Daniela sentavam em silêncio, vendo os inimigos serem presos um a um. Era surreal. Após semanas de medo e incerteza, tudo se invertera. "E agora?" perguntou Daniela. "Agora recomeçamos", respondeu João Pedro, juntos. Mas ambos sabiam que não era o fim. Estevão tinha razão. As pessoas por trás de tudo não desistiriam fácil. A Correa em Associados era só uma fachada para uma organização muito maior. Naquela noite, no apartamento de João Pedro, assistiam às reportagens na TV. Todas as emissoras falavam da Afera Costa e da conspiração internacional contra empresas brasileiras. João Pedro virara herói, o empresário que ousara resistir à manipulação estrangeira. "É irônico", disse, mudando de canal.
Sou herói graças à mulher que inicialmente devia me destruir. Daniela se aproximou e o abraçou por trás. Talvez isso signifique que, às vezes, o destino tem planos melhores que os nossos. Beijaram-se, sentindo o gosto da vitória e do alívio. Mas no fundo do coração, ambos sabiam que era só a primeira batalha em uma guerra longa. Lá fora, São Paulo vivia a sua vida, indiferente ao fato de ter sido salva de uma tomada por predadores estrangeiros. Mas na torre de vidro, alto sobre a cidade, duas pessoas se davam as mãos, sabendo que o amor delas provara ser mais forte que todas as conspirações e intrigas. Pelo menos por enquanto. João Pedro ainda não sabia que a verdadeira prova dos sentimentos deles viria, que o passado dele escondia segredos capazes de destruir não só o relacionamento, mas tudo pelo que lutaram. Mas essa era outra história. Uma história que começaria com as primeiras folhas de outono e segredos esperando para serem descobertos em uma pequena cidade no litoral nordestino. Setembro veio com os primeiros frios e uma mudança que João Pedro não esperava após meses de triunfo. Sua empresa não só recuperara a estabilidade, mas se tornara símbolo do negócio brasileiro que soubera se defender da agressão estrangeira. A mídia o perseguia com entrevistas, o governo oferecia parcerias em novos projetos, e investidores faziam fila com propostas. Mas o sucesso trouxe problemas inesperados. Naquela manhã de setembro, João Pedro sentava-se no gabinete, revisando pilhas de cartas. A maioria eram parabéns, propostas de negócios, convites para conferências. Mas uma carta se destacava. O envelope era velho, amarelado, escrito à mão. Endereço do remetente, Salvador, Rua do Bonfim, 47. Sem nome, só iniciais, RG. João Pedro abriu a carta com mãos trêmulas. Dentro-se uma folha com letra feminina delicada. Meu querido João Pedro, te vi na TV. Como você mudou, como cresceu. Estou orgulhosa de você, embora saiba que não tenho direito a esse orgulho. Se algum dia quiser conhecer a verdade sobre por que parti, me encontre no lugar onde alimentávamos as gaivotas. Lembra-se com amor, mamãe? A carta caiu das mãos dele. Por 30 anos, pensara que a mãe estava morta. Por 30 anos, construíra a vida sobre a convicção de que fora abandonado, de que não fora bom o suficiente para ser amado. E agora descobria que Rosalina vivia, que estava em Salvador, a apenas 3 horas de voo dali. Daniela o encontrou 1 hora depois, sentado imóvel à mesa com a carta na mão. O que houve? Perguntou sentando ao lado. Sem palavra mostrou a carta. Ela leu em silêncio e ele observou o rosto dela passar pelas mesmas emoções que o atormentavam há 1 hora. Choque, incredulidade, tristeza. Vá vê-la, disse por fim. Não posso. Depois de tantos anos, o que vou dizer? Como olhar nos olhos da mulher que me abandonou? Daniela pegou as mãos dele nas suas. Talvez não tenha abandonado. Talvez tenha tido motivos. Motivos que você não conhece. Que motivos justificam deixar uma criança de 8 anos? Não sei. Mas enquanto não perguntar, nunca vai saber. Naquela noite, João Pedro não dormiu. Deitou ao lado de Daniela, olhando o teto e pensando no menino que esperava à janela pela mãe que nunca voltara. Nos anos no orfanato, na frieza com as pessoas, no medo da intimidade que o acompanhara na vida adulta toda. Teria direito de amá-la de novo? Teria direito de perdoá-la? No dia seguinte foi a Salvador sozinho. Daniela quis ir, mas ele sabia que precisava fazer isso por conta própria. Era o passado dele, a dor dele, a escolha dele. Salvador o recebeu com chuva e cheiro de mar. A Rua do Bonfim o levou pelo centro histórico, ao lado de igrejas de pedra e casarões coloridos. No número 47, uma pequena floricultura. Atrás do balcão, uma mulher de uns 60 anos, de cabelos grisalhos e olhos cinzentos familiares. Ao vê-lo, deixou cair o vaso que segurava. João Pedro, sussurrou.
Por um longo momento, ficaram em silêncio, se olhando através do abismo de 30 anos. Ela estava mais velha, cansada, mas ainda bonita. Ele era um homem adulto, mas se sentia como a criança em busca do amor materno. Por quê? Perguntou por fim. Por que me deixou? Rosalina fechou a floricultura e o levou para um longo passeio pelo cais. Ali, entre gaivotas e vento salgado, contou a verdade das dívidas que o pai dele contraíra, das ameaças de gente que não perdoava calote. Da noite em que vieram atrás dele para dar uma lição, ferindo o filho dela, tive de escolher, disse entre lágrimas. Ou eu fujo e te deixo seguro com a tia, ou fico e ponho nós dois em risco de morte. João Pedro ouviu em silêncio, sentindo todos os seus pressupostos ruírem. A história que contara a si mesmo por anos, da mãe que não o amava, do abandono, da própria insuficiência, provara-se mentira. Todo dia pensei em você, continuou Rosalina. Todo dia quis voltar, mas eles me seguiam. Só quando todos os que nos perseguiam morreram, pude me manifestar. Quando o sol se punha sobre o Atlântico, mãe e filho sentavam em um banco de mãos dadas. 30 anos de dor não se apagavam em um dia, mas algo começava a sarar no coração de João Pedro. Me conte da sua vida, pediu. E ouviu Rosalina falar da floricultura, dos anos solitários, de como seguira os sucessos dele de longe, orgulhosa e triste ao mesmo tempo. Quando voltou a São Paulo, João Pedro sabia que a vida mudara de novo. Tinha uma mãe, tinha o amor de Daniela, tinha uma empresa que sobrevivera a todas as tempestades, mas tinha também uma pergunta que não o deixava em paz. Se a mãe dele fora capaz de amá-lo tanto a ponto de salvá-lo, sacrificando a própria felicidade, será que ele era capaz de amar de forma tão incondicional? A resposta viria mais cedo do que esperava. Outubro trouxe folhas douradas e uma decisão que mudou tudo. João Pedro voltou de Salvador transformado, como se o encontro com a mãe libertasse emoções que mantivera trancadas por anos. Daniela via isso nos olhos dele, no jeito como agora olhava o mundo com mais ternura e abertura. Quero mudar algo na empresa, disse a ela certa noite, sentados na varanda do apartamento. Não basta mais só ganhar dinheiro. Daniela largou o livro que lia. No que está pensando? Em uma fundação. Algo que proteja pequenas empresas familiares de ataques como o que passamos. Quero que outros não tenham de viver o que vivemos. Os olhos dela se iluminaram. É uma ideia linda, mas vai custar uma fortuna. Eu tenho uma fortuna, sorriu João Pedro, e finalmente sei no que quero gastá-la. Nas semanas seguintes, iniciaram o trabalho no projeto que chamaram de Fundação Rosalina, em homenagem à mãe dele. Ela ofereceria suporte jurídico, financeiro e de marketing a pequenas empresas ameaçadas por grandes corporações. Mas o verdadeiro teste da relação veio inesperado. Em novembro, Daniela recebeu uma ligação que virou o mundo dela de cabeça para baixo. Era o ex-chefe dela de Nova York, Jonathan Crawford, da inteligência financeira americana. Daniela, precisamos de você, disse sem rodeios. Temos uma operação que pode acabar com a Correia e Associados para sempre, mas precisamos de alguém que os conheça por dentro. Não estou mais nessa área, respondeu, sentindo João Pedro olhá-la preocupado. É uma operação de 20 milhões de dólares. O acerto final com os caras que tentaram destruir o seu amigo. Se nos ajudar, eles vão apodrecer na cadeia por 20 anos. Quando desligou, João Pedro sentava-se em frente com o rosto de pedra. Vá, disse baixinho. O quê? É a sua chance de fechar essa história de vez. Você deve ir. Daniela balançou a cabeça. Não te deixo. Não agora que tudo se ajeita, mas vai se arrepender se não for. Vai passar a vida se perguntando se podia tê-los parado. Naquela noite, conversaram até o amanhecer, sobre o passado, o futuro, o que significa amor quando duas pessoas têm caminhos diferentes a trilhar. Tenho medo, sussurrou Daniela por fim.
Medo de que, se eu for, nunca mais volte, de nos tornarmos estranhos de novo. João Pedro pegou o rosto dela nas mãos. Se o nosso sentimento for real, sobrevive a uns meses de separação. Se não, melhor descobrir agora. Daniela partiu para Nova York uma semana depois. João Pedro a levou ao aeroporto, onde se beijaram como em um filme. Longo, apaixonado, com esperança e medo misturados. Nas primeiras semanas, ligavam todo dia. Daniela contava do trabalho. Rastreavam uma rede de corrupção que alcançava altos escalões em vários países. João Pedro falava da fundação, de como ajudar a salvar padarias no Rio de Janeiro da falência. Mas com o tempo, as conversas rarearam, encurtaram. A diferença de fuso, a pressão do trabalho, mundos diferentes em que viviam, tudo criava distância entre eles. Em dezembro, Daniela ligou com uma notícia que mudou tudo. Estão prorrogando o meu contrato, disse, mas na voz não havia alegria. Querem que eu fique como chefe do escritório sul-americano. João Pedro sentava-se no gabinete, olhando a neve caindo lá fora. Não, em São Paulo era só chuva de dezembro. É uma oportunidade fantástica para você, mas significa que não volto ao Brasil. Pelo menos não em breve. O silêncio que caiu entre eles estava cheio de palavras não ditas. Entendo, disse por fim João Pedro. Não, você não entende, explodiu Daniela. Acha que é uma escolha fácil? Acha que não dói te deixar? Mas está escolhendo a carreira, como eu fiz a vida toda. Naquela noite, João Pedro dormiu sozinho no apartamento pela primeira vez em meses. Olhava a cidade iluminada pelas luzes de dezembro e pensava se uma pessoa pode realmente mudar as prioridades ou se sempre volta ao que conhece melhor. Daniela escolhia entre amor e ambição. Ele precisava escolher entre lutar por ela ou deixá-la ir. No dia seguinte, tomou uma decisão que o surpreendeu. Comprou uma passagem para Nova York. Se o amor valera a luta contra corporações internacionais, com certeza valia a luta por um futuro com a única mulher. Mas seria tarde demais? Algumas palavras, uma vez ditas, não se podem retirar. A resposta o esperava na cidade onde tudo começara, na chuvosa Nova York. Cheia de possibilidades e despedidas. Nova York em dezembro era como um cartão postal, chuvosa, cinzenta, mas cheia de luzes quentes nas janelas. João Pedro parava diante do arranha-céu de vidro no distrito financeiro, onde ficava o escritório da inteligência financeira americana. No bolso do paletó, um pequeno estojo com um anel. Não planejara comprá-lo, mas ao vê-lo em uma joalheria paulistana, soube que era exatamente o que procurava. A recepcionista foi cortês, mas firme. Desculpe, mas a senhorita Mendes está em reunião. Posso marcá-lo para amanhã? É urgente, disse João Pedro. Sou parceiro de negócios dela do Brasil. A mentira veio fácil, mas funcionou. Após 15 minutos, Daniela desceu ao saguão. Parecia diferente de São Paulo. Mais elegante, mais confiante, mas também mais cansada. Ao vê-lo, parou como pregada no chão. João Pedro, o que faz aqui? Vim te buscar. Saíram para a rua, onde o vento de dezembro misturava chuva com neve. Daniela o levou por um labirinto de ruas nova-iorquinas, sem dizer palavra. Por fim, pararam em uma pequena cafeteria perto do Hudson. Isso não foi justo, disse quando se sentaram à mesa no canto. Simplesmente ir embora sem uma explicação de verdade. João Pedro olhava o rosto dela à luz da vela na mesa. Era linda como sempre, mas nos olhos viu uma tristeza que antes não havia. Você sente falta? Perguntou. Todo dia, mas isso não basta, né? Saudade não constrói futuro. Talvez não, mas amor sim. Daniela balançou a cabeça. João Pedro, nós somos de mundos diferentes. Você tem a sua empresa, a sua fundação, o seu Brasil. Eu tenho isso, apontou para o arranha-céu pela janela. Investigações internacionais que podem durar anos. E se eu dissesse que estou pronto para ficar aqui? Os olhos dela se arregalaram de surpresa. Você não pode.
A fundação, os funcionários, a sua mãe. A fundação pode operar de Nova York. Os funcionários se viram. E a mamãe? A mamãe entende que o filho precisa seguir o coração. Por um longo momento, ficaram em silêncio. Ao redor, a vida da cafeteria seguia. Pessoas conversavam, riam, se beijavam sobre xícaras de café. Não quero que abra mão da sua vida por mim, disse por fim Daniela. Não abro mão, expando ela. Com você, com novas possibilidades, com um amor mais importante que todos os negócios do mundo. João Pedro tirou do bolso o pequeno estojo. Daniela Mendes quer se casar comigo. O anel era simples, elegante. Uma esmeralda cercada de diamantes. Não chamativo, mas lindo na sua sutileza. Daniela olhava para ele com lágrimas nos olhos. Isso é loucura, sussurrou. As melhores coisas da vida sempre são loucas. E as diferenças entre nós, a sua desconfiança, as minhas mentiras, João Pedro pegou as mãos dela nas suas. Diferenças se superam. Desconfiança se cura com tempo e paciência. E mentiras. Mentiras se perdoam quando sabemos que a outra pessoa mudou. Pela janela, a chuva nova-iorquina virava neve. O Hudson fluía em seu ritmo imutável. A cidade pulsava com a vida de milhões, cada um com seus sonhos e medos. Mas na pequena cafeteria, à mesa com a vela acesa, duas pessoas se davam as mãos e decidiam o futuro. Sim, disse por fim Daniela. Sim, eu me caso com você. Quando João Pedro colocou o anel no dedo dela, sentiu o ciclo se fechar. Todas as dificuldades, todas as traições, todos os momentos de dúvida os levaram àquele instante. Eu te amo, sussurrou. Eu também te amo, respondeu ela. E na voz, pela primeira vez em meses, havia certeza. Naquela noite, passearam pelas ruas de Nova York, planejando o futuro. Casamento em Salvador, na presença da mãe dele. A empresa operando entre São Paulo e Nova York. Uma vida construída sobre alicerce de verdade, confiança e amor mais forte que todos os obstáculos. E quando voltaram ao apartamento dela, de mãos dadas, ambos sabiam que encontraram o que procuravam a vida toda. Um lar na outra pessoa. Salvador, em abril, era linda como em pinturas de mestres antigos. O pelourinho dominava a cidade aos raios do sol primaveril. E as ruas do centro histórico enchiam-se dos primeiros turistas. Mas para João Pedro, o lugar mais importante da cidade inteira era uma pequena padaria na Rua das Laranjeiras, a mesma pela qual Daniela lutara 1 ano antes. Ele parava na entrada com nervos de um jovem antes do primeiro encontro. Em 1 hora, encontraria Daniela, que voltara de Nova York na véspera com a decisão final de se mudar para o Brasil. Mas antes queria ver o lugar que mudara a vida deles. A dona da padaria, uma senhora idosa de cabelos brancos e sorriso caloroso, o reconheceu na hora. Senhor Almeida, exclamou. O homem que salvou nossa tradição familiar. João Pedro sorriu, inalando o cheiro de pão fresco. Não fui eu. Foi uma mulher muito corajosa que lutou pela padaria de vocês. Daniela, ouvi que vão se casar. Todo o bairro fala da história de vocês. Na padaria, reinava um burburinho agradável. Pessoas compravam pão para o fim de semana. Crianças espiavam os doces na vitrine. A vida seguia tranquila, como por décadas. Era isso pelo que lutaram, pelo direito das pessoas a uma vida simples e honesta, sem medo das grandes corporações e seus planos implacáveis. Quando Daniela chegou, estava radiante. Vestia um vestido branco simples e segurava um buquê de flores, silvestres, não exclusivas, mas belas na naturalidade. Pronto? Perguntou, beijando-o na bochecha. Foram juntos a Salvador. Rosalina os esperava na floricultura, vestida no melhor vestido e com lágrimas de felicidade nos olhos. Ao ver Daniela, abraçou-a como a uma filha. Obrigada, sussurrou. Obrigada por me devolver o filho. O casamento aconteceu no dia seguinte na praia, onde João Pedro criança alimentava gaivotas com a mãe. Foi simples. Só amigos mais próximos, algumas pessoas da empresa, o padre da igreja local.
Mas foi lindo, sincero, verdadeiro. Quando trocaram votos, João Pedro olhava nos olhos da mulher que mudara a vida dele. Não era mais a faxineira misteriosa, nem a espiã perigosa. Era simplesmente Daniela, a mulher que o amava e que ele amava acima de tudo. Prometo te amar em todos os papéis, disse segurando as mãos dela. Como Beatriz, como Daniela, como a mulher que será amanhã. Prometo confiar em você, mesmo quando o meu passado me mandar ter medo. E eu prometo ser sincera contigo, respondeu Daniela. Nas boas e nas ruins, nos sucessos e fracassos. Prometo lutar ao seu lado por tudo o que é importante para nós. Quando foram declarados marido e mulher, beijaram-se ao som das ondas. Gaivotas circulavam acima e o sol se punha sobre o Atlântico, pintando o céu em tons de ouro e rosa. Um ano depois, sentado no novo escritório em Nova York, filial da Fundação Rosalina, João Pedro olhava a foto do casamento na mesa. Ao lado, Daniela falava ao telefone com empresários brasileiros que a Fundação ajudava a resistir a tentativas de aquisição por corporações estrangeiras. A empresa deles florescia. A Fundação salvava centenas de negócios familiares. E eles mesmos aprenderam a estar juntos, sem perder a individualidade. Lembra da primeira noite que passei no seu apartamento? Perguntou Daniela à noite, sentados na varanda do apartamento nova-iorquino. Quando não conseguia acreditar que se podia amar alguém assim. Agora acredita? João Pedro abraçou a esposa e olhou a cidade estendendo-se abaixo. O Hudson serpenteava à luz dos postes, a vida seguia seu ritmo, e eles faziam parte desse grande, belo e complicado quebra-cabeça. Agora sei que amor não é só sentimento, disse. É uma escolha que fazemos todo dia. Escolha de confiar, de lutar, de construir juntos algo maior que nós mesmos. Daniela encostou a cabeça no ombro dele. E de fazer isso juntos, sempre juntos. E quando adormeceram naquela noite de mãos dadas, ambos sabiam que encontraram o lar. Não no lugar, mas um no outro. Espero de coração que essa história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos assim. Deixe um like e comente o que achou dela. Nos vemos no próximo vídeo.